Segundo Samuel, capítulo 11, versículo de número 1, diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi a perguntar por aquela mulher, e disseram: Porventura não é esta Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado de sua imundície. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu, e enviou e fez saber a Davi, e disse: Pejada estou. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor maravilhoso, Deus, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, ó Pai, nos colocamos diante de Ti em oração, para que o Senhor venha falar conosco. Senhor, precisamos ouvir a Tua voz, precisamos ser transformados segundo a Tua palavra. Por isso nós te clamamos a Deus, fala com cada um de nós. É o que nós te pedimos e por isso também te agradecemos, em nome de Jesus. Podeis assentar. Glória a Deus. Eu sei que para a maioria aqui esse texto não tem mais novidade alguma. Talvez para alguns já ouviram tantas mensagens pregadas em cima desse texto que talvez em seu pensamento surja aquela pergunta: mais uma vez? Mas tenha atenção. Por quê? Porque o Senhor quer falar conosco em uma mensagem que com certeza irá nos despertar. Bom, primeiro vamos tentar entender o que está acontecendo neste momento, dentro desse texto. Nesse texto nós vemos Davi dentro do seu palácio, em tempo de guerra, não tendo ido guerrear, ficou no seu palácio, e o texto nos diz que ele se levantou já tarde, se levantou à tarde. Ele não se levantou cedo, como é normal acontecer quando se está em guerra. E ele, quando ele se levanta à tarde, ele começa a observar os arredores de seu palácio. E ele então encontra aquilo que ele não precisava encontrar. Bom, o que o Senhor tem a nos dizer hoje, em cima desse texto, começa dizendo o seguinte: é natural para aquela época que o povo estivesse em guerra. É natural nos dias de hoje que o povo de Deus esteja em guerra. No texto que nós lemos como abertura de nosso culto, foi lido em Efésios capítulo 6, onde diz que a nossa luta, ou a nossa guerra, a nossa batalha, não é contra a carne ou contra o sangue, ou seja, a nossa luta não é contra outros seres humanos. A nossa luta não é com aquela pessoa que se opõe a nós dentro do local de trabalho. A nossa luta não é com alguém de dentro da família que está sempre provocando uma briga.
A nossa luta não é com um vizinho importuno que vive atrapalhando a sua vida. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os ossos principados da maldade deste século. São contra esses que as nossas lutas precisam ser travadas diariamente. Na época de Davi, todo ano, em determinado período do ano, os reis saíam à guerra. Dizem os historiadores que este período, onde o povo saía em guerra, uma nação contra outra, era no período logo pós o inverno. Porque ninguém saía para guerrear durante o inverno. Porque durante o inverno era período de se proteger e não de sair à luta. Na vida do crente também existe momento para estas coisas. Há momento em nossa vida que nós devemos ficar sempre nos protegendo do frio, do ataque. Mas há momento em nossa vida que nós precisamos arregaçar as nossas mangas e sairmos em batalha, lutando contra as hostes da maldade, lutando contra o reino das trevas. Estar em guerra para o povo de Deus não pode ser novidade. Passar por tribulação não pode ser novidade. Eu fico surpreso e fico às vezes aterrorizado com essas mensagens enlatadas que nós vemos hoje em dia, onde se apresentam: Deus quer te dar a vitória, a sua vitória tem sabor de mel. Mensagens positivistas, mensagem que só falam do bem, mensagem que só fala que crente não pode jamais passar por luta, porque ele é um vitorioso por natureza. Sim, o crente é vitorioso, ele já venceu a morte, ele já venceu o reino das trevas, mas isso não significa que ele não tem que batalhar, que ele não tem que guerrear, que ele não tem que lutar. Se nós olharmos para o passado, os nossos irmãos que escreveram a Bíblia, os apóstolos, os profetas, tiveram suas vidas de guerra contínua. Os discípulos de Jesus, com exceção do apóstolo João, que morreu de velhice, todos os outros foram martirizados. Todos os outros morreram assassinados. Alguns crucificados, até crucificados de ponta cabeça, degolados, perfurados por lança, enforcados. Viver em guerra, viver em uma batalha, deve ser algo natural para o crente. Mas o crente ele tem que estar armado. E eu quero te dizer, eu quero lhe mostrar, quero te apresentar um passo para a derrota. Um passo que o crente dá, que é certo que ele, se ele der esse passo, será um derrotado. E é o passo que Davi deu. Enquanto o seu exército, enquanto os seus valentes estavam em guerra, Davi estava no seu palácio, ocioso. A ociosidade é o primeiro passo em direção ao pecado, em direção à derrota espiritual. A ociosidade, o não fazer nada, o pensar que não tem preocupação nenhuma que se tomar em relação ao reino de Deus, o pensar que não precisa fazer nada para permanecer salvo.
o estar acomodado, quietinho, sem querer trabalhar para o Senhor, porque afinal de contas todo crente foi chamado para trabalhar na obra de Deus. E quando o crente ele está envolvido na obra de Deus, a tentação vem sim, só que a sua mente está ocupada na guerra espiritual, e aí ele não tem tempo de cometer o pecado, aí ele não se encontra frágil para pecar. A ociosidade é o primeiro passo em direção ao pecado. Observem, todo crente antes de se desviar, todo crente que se desvia, antes de se desviar, observem, ou faça uma pesquisa, ele estava ocioso. Todo crente estava sem fazer nada na hora que caiu. Estava desatento. Não estava com arma em punho, lutando contra as hostes do maligno. Ele não estava preocupado com a batalha. Ele estava preocupado com o que ele podia ver do alto do seu palácio. E quando se está ocioso, se está propenso ao pecado. E quando se está propenso ao pecado, as tentações vêm ao alcance dos olhos. Quando se está ocioso, se está propenso a pecar. E quando se está propenso a pecar, a tentação salta aos olhos. Observem esse fato. Davi, no alto de sua preguiça, no alto do seu desleixo, como sendo um rei, que tinha por obrigação estar lá junto com o exército para guerrear, ele fica em seu palácio e fica até tarde dormindo. E quando ele sai da sua varanda, que ele põe os olhos no horizonte, ele vê uma bela mulher se banhando. Quando se está ocioso, quando não se está ocupado com as coisas de Deus, o pecado se estampa na frente do crente. E uma vez tendo sido tentado, e a pessoa está ociosa, a tendência dela cair na tentação é de 99,99% de chance. Por quê? Porque a sua mente não está ligada ao reino de Deus. Porque a sua mente não está preocupada com as batalhas espirituais que estão sendo travadas. A sua mente está desocupada. E como diz um ditado popular, embora alguns tentem até dizer que este é um versículo bíblico, não é, é um ditado popular que diz que cabeça vazia é oficina do diabo. E é uma verdade, isso é um dito popular que é verdadeiro. Cabeça vazia é oficina do diabo. Pessoas que estão com sua mente vazia, sem ocupação, estão prontos a cair no pecado. E quando a tentação vem, normalmente essa pessoa não pensa duas vezes, ela cai. Porque na sua mente não há nada dizendo o contrário. E uma vez o pecado tendo sido consumado, o pecado não fica inoculto. O maior erro de nós, pecadores, o maior erro é imaginar que quando vai pecar, o seu pecado simplesmente não vai ser observado por ninguém.
os olhos de Deus estão vendo. Quantos casamentos não são destruídos porque um dos cônjuges julgou que iria trair e nunca seria descoberto? Existem pessoas que entram neste negócio, entram nessa situação, cometem o adultério uma vez e não é pego. E aí então dá coragem de fazer uma segunda vez, dá coragem de fazer uma terceira vez, dá coragem de fazer uma quarta vez e vai acontecendo. O grande problema é que quando é descoberto, o escândalo é muito grande. Quando o pecado é descoberto, o estrago, ele não é somente interior, o estrago também é exterior. Dependendo do tipo de pecado, como se for no caso um pecado como este que Davi cometeu, as vidas envolvidas não eram somente a deste casal. Não foi somente Davi que sofreu com este pecado. Não foi somente esta mulher quem sofreu por causa deste pecado. Porque uma vez a pessoa pecando, e sendo grave o erro que cometeu, às vezes acaba cometendo um pecado maior ainda, para poder tentar encobrir o erro que cometeu anterior. E foi o que aconteceu nessa história. Davi praticamente executa Urias, o marido dessa mulher, colocando ele na frente de batalha, onde o lugar seria certo que esse homem iria morrer. Cometendo um pecado terrível, maior ainda do que o primeiro. Porque o pecado, uma hora ou outra, acaba sendo descoberta. Observem que no texto que nós lemos, a Bíblia é tão maravilhosa, porque as revelações de Deus, elas são tão claras, e Deus ele não tem nenhum problema em deixar bem claro as fraquezas dos seus servos. Ele não tem problema nenhum em revelar os pecados cometidos por seus servos, como no caso de Davi. Observem que o texto diz que esta mulher, ela já havia passado pelo seu tempo de purificação, ou seja, ela já havia passado pelo seu período menstrual, já não era mais tomada como imunda, e ela estava entrando, ou havia entrado no seu período fértil. E foi este o grande problema, que fez com que Davi, então, para cobrir um pecado, fez o outro maior ainda. Porque essa mulher, acaba então engravidando, e ele tenta, com artimanhas, encobrir o seu pecado, mas o pecado, uma vez cometido, ele vai aparecer. Não adianta querer esconder, porque vai aparecer. Será lançado em rosto. Se não for aqui, será lá no céu. A não ser que haja arrependimento, e então Deus perdoa e não lança mais em rosto. Porque nós todos teremos que dar conta daquilo que falamos e daquilo que fazemos. O alerta do nosso Deus a todos nós nessa noite, a todos, sem exceção, é não nos permitir se tornar ocioso, porque a luta é constante. Mesmo que os seus olhos não conseguem observar, as batalhas continuam acontecendo. Mesmo que você não consiga enxergar, porque a nossa visão como seres humanos é limitada, e nós não temos os nossos olhos abertos para aquilo que é espiritual, e então nós não vemos o exército de nosso inimigo que está diante de nós. Não é porque nós não enxergamos que a batalha não está acontecendo. Não é porque nós não estamos enxergando que o inimigo
não está pronto então para nos atacar. Se ele nos pegar ocioso, ele irá nos derrubar. A Bíblia nos apresenta Davi como sendo o homem segundo o coração de Deus. E isso nos deixa bem claro que não importa o teu grau de fé, não importa quantos anos você tenha de igreja, não importa a sua posição diante da eclesia da igreja, não importa a experiência que você tenha. Se você permanecer ocioso, o inimigo vai te atacar. E a possibilidade de você então ser derrubado é muito grande. Mantenha-se sempre em pé. Mantenha-se sempre em prontidão. Mantenha sua mente sempre ocupada com o reino de Deus. Porque desta forma então o inimigo não encontrará brechas para te derrubar. Mantenha sua mente ocupada no reino de Deus. Porque dessa forma então as tentações não irão saltar aos teus olhos. Porque se permanecer ocioso, ou se ficar ocioso, você vai olhar no horizonte e então vai enxergar o pecado que está à tua porta, batendo e se mostrando, se oferecendo para você. Porque o pecado é algo que é muito prazeroso para a carne, mas o fim é condenação, e condenação eterna. Que nós não venhamos de forma alguma nos colocar ociosos no reino de Deus, mas que nós todos venhamos estar sempre atentos, de espada na mão, escudo na outra, capacete sobre a cabeça, para podermos então lutar e vencer. Porque só assim iremos vencer. Se não ficarmos ociosos no reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.